Olá, eu sou Simon Sinek. Há alguns anos, eu me vi afundado em uma crise profunda. Eu tinha uma empresa bem-sucedida, ganhava bem, mas havia perdido completamente a paixão pelo que fazia. Eu sabia o que eu fazia, sabia como fazer, mas não tinha a menor ideia do porquê eu estava fazendo aquilo. Esse vazio existencial, que quase destruiu a minha carreira, foi o catalisador que me levou a uma descoberta revolucionária. Percebi que o meu problema era uma epidemia global. Quase todas as organizações e líderes tentam motivar as pessoas de fora para dentro. O grande perigo da liderança e da vida não é a ignorância, é a ilusão do conhecimento. Nós tomamos decisões baseadas no que achamos que sabemos. Quando montadoras americanas tentaram criar uma porta de carro que fechasse perfeitamente, eles colocaram engenheiros com marretas de borracha no final da linha de montagem para alinhar as dobradiças na força. Os japoneses simplesmente projetaram a porta para que ela se encaixasse perfeitamente desde o início. Nós passamos a vida batendo marretas de borracha nas nossas empresas e nos nossos relacionamentos, tentando consertar os sintomas na força bruta, porque o projeto original estava sem propósito. Existem apenas duas maneiras de influenciar o comportamento humano. Você pode manipular ou pode inspirar. A manipulação usa o preço cortado, o uso do medo, a pressão ou a promessa de status. As empresas usam a manipulação o tempo todo, simplesmente porque ela funciona a curto prazo. O problema é que ela custa caro e não cria lealdade. Se você atrai clientes apenas com descontos, ou lidera a sua equipe apenas com bônus e ameaças, as famosas cenouras e chicotes, você está em uma esteira ergométrica eterna. Assim que você parar de correr e o dinheiro acabar, eles vão embora. A manipulação gera transações frias, apenas a inspiração gera fidelidade cega. Pare de ser refém das táticas de curto prazo e comece a estruturar a sua mensagem para ressoar no coração das pessoas, não apenas nas calculadoras delas. A descoberta que separou os líderes que inspiram daqueles que apenas gerenciam é o que eu chamo do o círculo dourado. Imagine um alvo de dardos. No anel mais externo está o quê? Os seus produtos, a sua profissão, o resultado visível. No anel do meio está o como, os seus processos, os seus diferenciais. E no centro exato, o alvo principal, está o porquê, o seu propósito, a sua causa, a crença fundamental que faz você sair da cama de manhã. Quase todas as pessoas e empresas se comunicam de fora para dentro. Elas dizem, fazemos computadores ótimos, eles têm um design lindo. Quer comprar um? Isso é lógico, mas não inspira ninguém. A Apple, por outro lado, e todos os grandes líderes da história comunicam-se de dentro para fora. Eles dizem, em tudo que fazemos, acreditamos em desafiar o status quo. Nós pensamos diferente. A forma como desafiamos o status quo é fazendo produtos lindos e fáceis de usar. E, por acaso, fazemos ótimos computadores. Quer comprar um? A mudança na ordem altera a resposta emocional de quem ouve. As pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. E isso não é filosofia motivacional, isso é neurociência básica. O círculo dourado corresponde perfeitamente à anatomia do cérebro humano. O neocórtex, a nossa parte mais recente, corresponde ao o quê? Ele é responsável pelo pensamento analítico e pela linguagem. Mas os dois círculos internos, o como e o porquê, correspondem ao cérebro límbico. É ele o responsável por todos os nossos sentimentos, como confiança e lealdade, e por toda a tomada de decisão. O detalhe letal é este. O cérebro límbico não tem capacidade de linguagem. É por isso que você toma decisões baseadas na intuição e diz que sentiu no fundo do coração. Se você se comunica apenas com fatos, números e benefícios, as pessoas até entendem a sua lógica, mas você não aciona o centro de decisões delas. Você só convence alguém a segui-lo quando as suas palavras ecoam as crenças inegociáveis que habitam o cérebro límbico dessa pessoa. A confiança não surge do nada e certamente não brota de um currículo impecável ou de métricas de performance.
A confiança é um sentimento biológico que surge quando percebemos que um líder ou uma organização é movido por valores que vão além do autointeresse. Se você quer construir confiança genuína, pare de focar apenas no alinhamento de habilidades técnicas e comece a focar no alinhamento cultural e de valores. Você pode treinar um funcionário para usar um software, mas não pode treiná-lo para ter paixão. Essa mesma regra dita como ideias e movimentos dominam o mundo, através da lei de difusão da inovação. A sociedade se divide entre inovadores, adotantes iniciais, maioria e retardatários. O erro fatal das empresas é mirar diretamente na grande massa, oferecendo preços baixos e tentando agradar todo mundo. A grande maioria pragmática não tenta algo novo até que outra pessoa tenha testado primeiro. O segredo de um movimento duradouro é ignorar a maioria e focar exclusivamente nos inovadores e adotantes iniciais. Fale diretamente à tribo que já compartilha da sua visão de mundo. Eles suportarão defeitos e pagarão mais caro, porque o seu produto valida o porquê deles. Transforme esses primeiros adotantes em evangelistas fervorosos, e a massa os seguirá. Mas preste atenção, um porquê sem um como é apenas uma fantasia inofensiva. Todo líder visionário precisa de um parceiro construtor. Steve Jobs era o tipo porquê, o gênio inspirador. Mas sem Steve Wozniak, o tipo como que construiu a máquina, a Apple seria apenas uma ideia solta numa garagem. O líder visionário fica no topo do megafone ditando a direção, mas os executivos brilhantes formam o cone de amplificação que faz o som chegar ao mundo físico. Nós não podemos fazer grandes coisas sozinhos. Descubra o seu perfil. Se você é um sonhador, busque imediatamente pessoas formidáveis de como para organizar o seu caos. O sucesso bilionário é a dança perfeita entre a visão que inspira e a estrutura de aço que executa. Para que a sua organização ou a sua vida pessoal se mantenha íntegra, ela precisa passar no que eu chamo de teste do aipo. Imagine que você vá a uma festa e receba conselhos de negócios de pessoas diferentes. Um diz que você precisa de M&M's, outro sugere leite de soja, outro sugere biscoitos Oreos e o último sugere aipo. Você vai ao supermercado e compra tudo. Você gastou dinheiro demais e quem olhar para o seu carrinho não terá ideia do que você defende. Mas se o seu porquê declarado desde o início é "eu quero ter uma saúde de ferro", a decisão fica óbvia. Você passa pelo supermercado e coloca no carrinho apenas o aipo e o leite de soja. Isso é alinhamento. Inspecione a sua própria vida e use o teste do aipo em todas as suas decisões de contratação e rotinas. Se a nova ideia de negócio ou o atalho tentador não convergir com o seu grande propósito, deixe na prateleira. Quando você tem essa clareza, a sua empresa ou a sua marca pessoal torna-se um símbolo tangível. A Harley Davidson não vende apenas motos. O logotipo deles significa rebeldia e liberdade, a ponto das pessoas tatuarem a marca no próprio corpo. Elas não tatuam a empresa, elas tatuam a Harley, porque o símbolo representa quem elas mesmas são. A comunicação autêntica é fornecer bandeiras ao redor das quais as pessoas queiram se reunir e lutar. No entanto, o sucesso será o maior desafio que você vai enfrentar. À medida que crescemos e atingimos o sucesso tangível, dinheiro, prêmios, fama, a métrica do o quê cresce e ameaça engolir o seu porquê. A distância entre a clareza do seu propósito inicial e o tamanho da sua operação atual é o abismo. A cultura se quebra e a névoa se instala. Se a paixão foi embora e restou apenas a planilha do Excel, o seu propósito ficou turvo. A ação imediata é fechar a porta e resgatar a sua história de origem. O porquê nunca é encontrado olhando para o futuro ou para tendências de mercado. Ele é uma descoberta antropológica. Ele nasce das suas lutas no passado, dos traumas que você jurou não repetir e das paixões formadoras. Escave-se da rocha matriz e traga o seu propósito de volta à luz. Chegou o momento de conectar os pontos no bônus extra, o Cantinho do Saber. O que expus sobre liderança e propósito é a tradução das leis imutáveis da biologia e do espírito humano para o mercado atual.
Nós provamos que a biologia dita a economia. Ao afirmar que decidimos pela emoção e justificamos com a razão, eu ecoo a neurociência moderna de Antônio Damasio, que provou que, sem emoção, o ser humano é fisiologicamente incapaz de tomar decisões lógicas. Filosoficamente, esta obra é a modernização da logoterapia de Viktor Frankl. Frankl observou no pior inferno possível que aqueles que tinham um propósito inabalável encontravam força para suportar qualquer atrocidade. Nós pegamos essa força indomável e a aplicamos à sobrevivência moral dos seus projetos. Isso também dialoga perfeitamente com a mentalidade de crescimento de Carol Dweck. Quem foca no quê tem mentalidade fixa e quer apenas a recompensa finita. Quem foca no porquê é movido pelo processo infinito de melhoria. E quando falamos da nova competição, soamos o alarme de Jordan Peterson. Compare-se com quem você era ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Quando você foca no porquê, a sua única competição é você mesmo. A teoria guardada na estante é apenas papel. O conhecimento em movimento é poder. Aqui está o seu plano de ação inegociável. Primeiro, audite as suas suposições. Escreva a crença básica sobre a sua carreira que você nunca questionou e teste a validade dela amanhã. Segundo, abandone a manipulação. Pare de usar recompensas artificiais ou pressão baseada no medo para convencer os seus clientes ou a sua própria família. Terceiro, aplique o teste do AIPO. Revise as suas últimas ações, gastos e projetos. Se eles não provam no que você acredita, corte o peso morto sem hesitar. Quarto, torne-se um símbolo. Pare de criar slogans vazios. Crie uma bandeira de ética e excelência que as pessoas ao seu redor queiram defender. A lógica justifica a sua existência, mas é o propósito que mobiliza sua alma. Nenhum ser humano atravessa desertos por um gráfico de metas batidas, mas marcha até a morte por uma crença cravada no peito. Encontre o seu porquê. Prove-o com as suas ações diárias. Inspire o mundo ao seu redor. Assuma o controle. Desligando e até o próximo episódio.